Você já parou para pensar o que é a psicanálise? Antes de explicarmos a psicanálise, precisamos apresentar para vocês Sigmund Freud. Freud viveu entre os anos de 1856 e 1939. Era judeu, nasceu na República Tcheca, porém foi criado em Viena. Em 1873, ingressou no curso de medicina na Universidade de Viena, formando-se em 1882 em fisiologia nervosa. Casou-se com Marta em 1886 e com ela teve 6 filhos. Freud morreu em 23 de setembro de 1939, aos 83 anos, na cidade de Londres, devido a um câncer na laringe. Freud foi um neurologista e psiquiatra que sempre buscava novos métodos para tratar os seus pacientes. Em meio a esses métodos, começou a utilizar a hipnose como forma de tratamento da histeria em seu consultório particular. Freud percebeu que os sintomas dos seus pacientes diminuíam enquanto estavam hipnotizados. Porém, ao voltarem ao estado consciente, os sintomas retornavam, o que o levou a concluir que a hipnose não era suficiente para o estado de cura. Com isso, Freud descobriu que a causa dos sintomas de seus pacientes estava em um lugar da mente sem acesso pelos mesmos, se deparando com o inconsciente, que é o local onde ficam armazenados os conteúdos ocultos da mente. Por meio dessa descoberta, Freud substitui a hipnose pela técnica de livre associação de ideias, surgindo assim a psicanálise. Agora que vocês já conhecem Freud, vamos à psicanálise? A psicanálise é uma teoria que estuda a personalidade e o seu desenvolvimento. A psicanálise toma como objeto os processos mentais, como emoções, sentimentos, impulsos e pensamentos. O grande objetivo da psicanálise é tornar consciente o inconsciente, é ajudar o paciente a falar de si mesmo, sobre o seu modo de agir, pensar e sentir. A psicanálise busca ver o paciente em seu conjunto completo, não somente os sintomas que ele apresenta. É uma teoria que tem o inconsciente como foco. Um ponto importante é que a psicanálise não é uma terapia, uma vez que ela propõe que o paciente vá para um lugar onde ele jamais esteve, ou seja, o seu inconsciente. Para que o método seja considerado psicanálise, há a obrigatoriedade das seguintes condições. O inconsciente é a dimensão da nossa vida psíquica, que não conhecemos em nós mesmos. É o local onde vigoram regras não racionais do desejo e que se configuram numa ordem latente das emoções humanas. A resistência, que significa a barreira que o paciente impõe ao analista e a si mesmo como mecanismo de defesa, pois no seu inconsciente é mais fácil ele continuar sendo quem ele é ou quem ele acha que é. A transferência, que é a tendência ou vínculo de confiança entre paciente e analista, para Freud seria uma espécie de amor, como de um filho para uma mãe. E, finalmente, a interpretação, que é o caminho onde o analista desvenda os sentidos latentes das palavras e comportamentos dos sujeitos em análise. Ela tem em vista a produção de sentimentos sobre os sintomas, apontando o desejo inconsciente. Por isso, é um dos pilares da técnica, funcionando como um campo discursivo. Para que conseguisse estruturar sua teoria, a fim de torná-la mais compreensível e manter uma ordem na investigação, Freud criou a teoria topográfica, dividindo a mente humana em 3 regiões, sendo elas inconsciente, pré-consciente e consciente. O inconsciente, que muito embora seja um sentido que nunca foi observado diretamente, é ele quem consegue explicar e demonstrar que os atos mentais e sociais têm uma causa definida. É no inconsciente que ocorrerão os processos que nunca foram conscientes para o sujeito, ou se um dia já foram, atualmente estão reprimidos e não são de fácil acesso. Para Freud, é onde se encontra o psiquismo real.
O pré-consciente é onde se encontra os elementos em trânsito entre o consciente e o inconsciente. São as memórias de fácil acesso, que apesar de não estarem no consciente, conseguimos trazê-las facilmente à lembrança. Podemos citar como exemplo nosso endereço ou a receita de algum prato. E no consciente, encontraremos nossos raciocínios, os pensamentos e nossas percepções. Essa é a parte da nossa mente que lida com todas as informações das quais estamos cientes num dado momento, que acessamos facilmente. Ao contrário do inconsciente, nós conseguimos controlar voluntariamente o consciente, dependendo do que nos está sendo exigido. Para melhor entendimento, Freud usou a metáfora do iceberg, onde podemos ver que o consciente encontra-se na superfície do iceberg, onde existe luz e clareza. O pré-consciente estaria próximo à superfície, onde facilmente podemos acessar quando necessário, e o inconsciente está na parte mais profunda do iceberg, não sendo visualizado e com mais dificuldade de ser acessado. Em continuidade a seus estudos, Freud, em sua busca constante de explicar o inconsciente, introduz o que alguns autores chamam de segunda tópica da estrutura da personalidade, na qual ele apresenta 3 sistemas de funcionamento psíquico: id, ego e superego. O id se manifesta do nascimento até os 2 anos, opera pelo princípio do prazer, sempre buscando a satisfação das necessidades instintivas. Todas as suas atividades são inconscientes, não levam em consideração o bem, o mal e a moral. O ego se manifesta a partir dos 3 anos, opera pelo princípio da realidade, apresentando a razão. Por ser o responsável pelo equilíbrio entre as exigências do id e as do superego, acaba ficando em uma posição difícil, sendo pressionado a aliviar as tensões do instinto do id e a lidar com os anseios de perfeição do superego. O superego se manifesta dos 5 aos 6 anos, opera pelo princípio do dever, como se fosse um juiz, se manifesta pela consciência moral, possui atitudes autocríticas e de proibição, representa um ideal ao invés da realidade, tem a função de inibir os instintos do id, convencer o ego e lutar por uma perfeição. De uma forma resumida, a psicanálise visa decifrar o inconsciente, bem como realizar a integração dos conteúdos existentes na nossa consciência. Isso ocorre porque serão estes conteúdos desconhecidos e inconscientes que determinarão, na maioria das vezes, a conduta das pessoas e dos grupos, as dificuldades para viver, o mal-estar, o sofrimento ou o modo de obter satisfação. Com a psicanálise, a pessoa irá buscar o autoconhecimento para que consiga lidar com os seus sofrimentos e assim criar mecanismos de superação das dificuldades e dos conflitos, superando o mal-estar na sociedade e dando lugar a uma humanidade mais autônoma, criativa e gratificante. Esperamos que esse vídeo tenha tirado algumas das suas dúvidas em relação à psicanálise. Caso tenha ficado com interesse em se aprofundar nesse assunto, recomendamos que leia a bibliografia utilizada nesse conteúdo. Obrigada!